Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, sobre valores da vida e também sobre política. E antes que você comece a pensar qualquer outra coisa, já deixo claro que a gente vai abordar o tema política sem nenhuma vinculação partidária e também sem tentar influenciar as eleições que estão por vir. Até porque muitas vezes esse tema ele já gera muita polarização, pode trazer muitos atritos, o que leva muitas pessoas a se decepcionarem com o assunto, a se sentirem impotentes e a dizer, eu não quero nem saber de política. Mas muitas vezes essa aversão à política, ela pode mostrar um ponto de amadurecimento importante que ainda falta no seu processo de autoconhecimento. E se você fizer um pequeno ajuste, você pode passar a ver, a reinterpretar você mesmo, os outros e o mundo de uma maneira cada vez mais profunda e mais consciente. A política, ela ajudou o mundo a se construir, a civilização a se desenvolver. E ela tem tudo a ver com autoconhecimento, com valores da vida, com a evolução humana. Todo dia a gente toma decisões políticas, porque para a gente tomar decisões, a gente deixa claro quais são os nossos valores éticos mais profundos. Quer ver o exemplo? Imagina que você é aquela pessoa super defensora do meio ambiente, dos valores trabalhistas, mas que você descobriu agora recentemente que você se tornou herdeiro de um grande grupo empresarial que é super poluente, que polui muito o meio ambiente. Parece um caso de novela, né, de filme, mas imagina que é uma situação real. Você tem determinados valores que você carrega ao longo da vida e a partir de agora, esses valores eles vão começar a ser testados. Não é? O que é que você vai fazer? Você renuncia à sua herança gigantesca ou você vai, de qualquer forma, continuar poluindo o meio ambiente, pagando mal aos trabalhadores? Ou então você pode tomar uma decisão intermediária. Tá bom, eu aceito a herança, mas eu vou cuidar melhor do meio ambiente e pagar bem meus trabalhadores e meus parceiros. Essa decisão que você vai tomar, ela tem a ver com a sua identidade, que foi construída ao longo da vida, com os valores que se solidificaram na tua cultura pessoal e familiar, que pode ou não combinar com a cultura social, né? Com o que a sociedade, com o que a civilização precisa. Também tem uma relação direta em como você acredita que você vai obter a sua felicidade. Para algumas pessoas, felicidade é uma ideia muito autocentrada. Eu vou buscar a felicidade através da minha satisfação, satisfação da minha família, dos meus amigos. Isso, para algumas pessoas, traz uma visão direta, específica, um pouco mais fechada de felicidade, que de acordo com a interpretação, por exemplo, de Aristóteles, né, que já definia a ideia de felicidade há centenas de anos atrás, essa noção de felicidade mais autocentrada, ela combina com a ideia de hedonia, de a felicidade que nós buscamos através dos prazeres imediatos, como, por exemplo, comer um chocolate. Mas existem outros tipos de felicidade, a felicidade que produz uma visão mais ampla, que é chamado de eudaimonia, a felicidade dos valores, a felicidade que é mais profunda, que busca a felicidade além dos momentos prazerosos, a felicidade numa visão um pouco mais ampla, avaliando a circunstância como um todo e como as outras pessoas são beneficiadas e não simplesmente você. Pessoas assim, elas podem chegar até, por exemplo, a serem tão altruístas, tão preocupadas com o outro, que podem chegar a doar um rim para uma pessoa absolutamente desconhecida. Claro que você não precisa chegar a esse ponto, mas só para você entender o quanto a felicidade saudável ela pode variar, desde uma felicidade muito
autocentrada até uma felicidade completamente consciente e preocupada profundamente com a consciência social, o que é fundamental para a ideia de civilização, de viver coletivamente. E aí dá para a gente trazer essa pergunta para a gente mesmo, para cada um de nós. Como que a gente está conduzindo os nossos valores ao longo do dia a dia? Como que eu estou lidando com a minha própria honestidade? Como que é a política dentro da minha casa, dentro da minha família? Como que eu conduzo essa política de uma maneira mais equilibrada? Que valores são mais edificantes para mim? Imagina que todo mundo, acho que a grande maioria das pessoas adoraria viver num país super desenvolvido, equilibrado, com justiça social, com segurança, com saúde, emprego, educação de qualidade, com ciência, enfim, tudo aquilo que a gente observa nos noticiários de países ricos, desenvolvidos. Imagina você poder ir para um parque, meditar, relaxar e ter certeza que você pode passar o dia lá num piquenique e não tem nem perigo de você ser assaltado. É uma maravilha, não é? Mas para que essas circunstâncias elas se tornassem concretas para esses países, precisou de muito exercício político, precisou de muito empenho. Empenho de sujeitos que procuraram manter seus valores, prezando pelo bem social acima dos seus valores e necessidades individuais. Eles colocaram o bem social acima de qualquer coisa. Então, a extrema esquerda, ela não existe mais, Como eu já falei, Cuba, China, Rússia, esses países dialogam muito amplamente com o capital, com o setor produtivo. Então, a extrema esquerda, que como toda posição extrema ela pode ser problemática, já não seria um problema hoje na realidade mundial. No entanto, muitos estudiosos e noticiários relatam que há uma ascensão, um crescimento de alguma forma perigoso dos pensamentos e dos governos de extrema direita. Isso não só no Brasil, mas em diferentes países do mundo, procurando adotar posturas de muito conservadorismo, um conservadorismo, em alguns casos, ou na maioria deles, bastante incoerente, uma vez que procura acobertar aqueles que estão do mesmo lado deles, digamos assim. A corrupção ela não é apropriada, mas se, por exemplo, houver corrupção dentro da minha equipe, enfim, isso não teria um grande problema. Então, continua um favorecimento, inclusive de grupos religiosos, o que de forma alguma deveria acontecer. Há também o desenvolvimento, a propagação das chamadas fake news ou verdades relativas. Não existe mais uma fonte de verdade mais absoluta que a gente poderia encontrar na ciência, em instituições sérias, mas a verdade ela pode ser relativizada de acordo com os interesses de quem está interpretando e de acordo com a manipulação que pode ser possível para dominar o outro grupo. Há um estímulo à cultura do medo, à cultura de dominar outros grupos, de tornar outros grupos como se fossem inapropriados para viverem em conjunto, Isso meio que esfacela, destrói a ideia de uma civilização, de unidade, de integração, dificulta o cultivo, a diversidade que é natural em qualquer povo. E assim como qualquer posição extrema, se fosse a extrema esquerda isso seria um problema, a extrema direita ela pode criar uma cisão, uma ruptura, uma dificuldade de integração apropriada com outras pessoas, com outros setores da sociedade que podem pensar de uma maneira completamente diferente. E aí, a maneira de cada um interpretar o outro pode ser completamente fragilizada. Mas é interessante deixar claro que muitas vezes uma pessoa tem uma postura parecida
com a extrema-direita, mas ela não compra todo o pacote, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ser contra o aborto, que é um tema que pode ser amplamente questionado e que deve ser bastante debatido na sociedade antes de se tomar qualquer decisão. Mas vamos lá, a pessoa é contra o aborto, mas isso não quer dizer que ela é a favor da destruição da Amazônia, que ela é a favor de que as pessoas sejam armadas, por exemplo. Do outro lado, uma pessoa que se aproximaria de uma tendência de centro-esquerda, né, ela é a favor de benefícios sociais, de dar suporte àquelas pessoas que vivem uma condição de desigualdade social mais intensa para procurar reequilibrar, não deixar uma diferença de desigualdade social muito grande na sociedade. Mas a pessoa pensa isso, não quer dizer que ela é contra o direito à propriedade, que ela é contra as pessoas terem seus próprios bens, ou que ela é comunista, ou coisa do tipo, tá? Para a gente não procurar taxar a pessoa como que fosse uma defensora do pacote completo. Isso facilita com que a gente possa conviver melhor uns com os outros, entendendo que cada um de nós pode ter pensamentos específicos, mas sem ser um representante de tudo aquilo que a gente não concorda e que por isso a gente precisa odiar a pessoa ou de fato cortar relação com ela. Uma escolha presidencial mais adequada a esse modelo pode ser interessante. No entanto, não é suficiente. Não adianta o presidente ter um tipo de postura, enquanto que os outros deputados e senadores que nós votamos vão em outra direção. Tá? Por isso que é importante a gente tentar, ao longo do tempo, né, construindo essa consciência dentro de nós mesmos e com as pessoas que nós podemos compartilhar conhecimento, a escolha de políticos que sejam efetivamente comprometidos com o cuidado da população, né, em procurar tornar o nosso país mais profundamente civilizado. Vamos dar o exemplo da Inglaterra. Né? A Inglaterra, os políticos ingleses, eles são obrigados a matricular os seus dependentes, seus filhos, nas escolas públicas e utilizar o serviço público de saúde. Possivelmente, se os políticos brasileiros tivessem que fazer a mesma coisa, o nosso sistema de educação e o nosso sistema único de saúde, o SUS, eles seriam muito melhores do que a gente tem hoje em dia. Mas para os políticos fazerem isso, eles precisam de uma postura social diferente, nossa, mesmo de pessoas que estão em busca do autoconhecimento. A gente buscar o autoconhecimento, o aprofundamento, a evolução espiritual é muito importante que a gente não se desconecte da realidade social, porque a gente precisa da sociedade para produzir a vida tão equilibrada que a gente deseja para meditar lá naquele parque tranquilo e tal, que a gente sabe que não vai ser assaltado, enfim. Essa é uma responsabilidade transgeracional. Os países ricos do mundo hoje, há 200 anos atrás, eles eram muito mais insalubres, violentos e indignos de morar do que o Brasil. Isso só há 200 anos atrás. Então, a gente pode se engajar, cada um à sua maneira, do seu jeito, em um processo de mudança, não é? Em um processo que ajude a sociedade a se estabelecer de uma maneira mais equilibrada. Com conhecimento, né? Imagina, as universidades brasileiras, elas têm pouco mais de 100 anos, mas a Universidade de Bolonha, por exemplo, a Universidade de Oxford, tem quase 1000 anos de existência, né? O que mostra que é um processo transgeracional, um processo de uma responsabilidade coletiva que aumenta e que não deve ser evitada por aqueles que buscam seu aprofundamento espiritual. Muito pelo contrário, nós somos pessoas que estamos buscando algo tão nobre e essa nobreza ela deve transbordar em valores não só para dentro de nós, mas valores de compaixão, em valores de empatia, em valores que ajudem a sociedade a se transformar de uma maneira mais equilibrada. E a gente pode começar a fazer isso de um jeito muito simples, não é? Utilizando a nossa própria criatividade. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o jeito que eu costumo interpretar e abordar a política em relação ao autoconhecimento
e valores humanos, pelo menos é a forma que eu encontro dentro de mim mesmo de me manter inspirado, confiando na capacidade humana de crescer, de se desenvolver e de produzir uma sociedade mais justa, mais equilibrada e que facilite, quem sabe, um dia para que autoconhecimento, meditação se tornem políticas públicas mais consistentes, para que desde a pré-escola a criança ela possa entender a importância do autoconhecimento, das emoções, da compaixão, e quem sabe assim, tornando essas esferas tão importantes para o desenvolvimento humano, políticas públicas, a gente desenvolva mais uma capacidade clara de integrar o desenvolvimento político com o desenvolvimento da nossa profundidade interior. Se você gostou do vídeo, deixa aí sua curtida, comentário, compartilha com as pessoas que você apreciar. Um abraço e até a próxima.